Imaginemos a seguinte cena. Um edifício cinzento, acachapado e de arquitetura brutalista. Erguendo-se com seus 34 andares. Isso. E acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. E em um escudo de proporções colossais repousa o lema de um Estado mundial implacável: comunidade, identidade e estabilidade. Estamos no ano de 2540, ou melhor, no ano 632 depois de Ford. E o interior desse edifício não tem absolutamente nada do calor ou do afeto que a gente costuma associar a um berçário. Exato. A luz que entra pelas janelas é fria, é crua. Uma luz espectral, que parece buscar alguma vida ali dentro, mas só encontra o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório interminável. Trabalhadores de blusas brancas e luvas de borracha movem-se em um silêncio quase cirúrgico. Porque nesse mundo a humanidade não nasce mais. Ela é decantada. Não existem mães, não existem pais. O próprio conceito de família tornou-se uma obscenidade, sabe? Uma palavra suja que faz as pessoas corarem. A vida começa em tubos de ensaio, onde o destino de cada indivíduo é meticulosamente pré-determinado, dividindo a sociedade em castas biológicas inquebráveis, de alfas geniais a épsilons criados para trabalhos braçais. Nós vamos explorar Admirável Mundo Novo, a obra monumental que Aldous Huxley publicou em 1932. A nossa missão hoje é ir além da superfície. Vamos combinar a narrativa original com resumos literários, fatos históricos sobre a vida do próprio autor e análises filosóficas profundas. Queremos investigar se o que temos diante de nós é apenas um pesadelo de ficção científica do século XX ou uma profecia aterrorizante que já está, de forma muito silenciosa, se desenrolando ao nosso redor. Iremos dissecar a anatomia de uma ditadura onde as correntes não são feitas de ferro. Elas são forjadas no prazer absoluto. Exatamente. Certo, vamos desvendar isso. Momento de reflexão. Para que possamos compreender a verdadeira magnitude deste controle, precisamos olhar detalhadamente para a mecânica dessa ditadura científica descrita nas fontes. Que é assustadora, diga-se de passagem. Muito. O horror tecnológico começa logo no princípio da vida com o que Huxley chama de processo Bokanovsky. O Estado não se contenta em apenas criar a vida em laboratório. Ele padroniza biologia. Espera, então não estamos falando apenas de uma fertilização in vitro avançada. Eles estão literalmente aplicando a linha de montagem das fábricas. O modelo do Henry Ford. O modelo de Ford na biologia humana. Exatamente isso. É a industrialização do ser humano. O processo pega um único óvulo e, através de tratamentos agressivos, com raio-x e álcool, força esse óvulo a germinar e se dividir. Criando dezenas de cópias. Criando até 96 gêmeos idênticos. O objetivo do Estado não é o milagre da vida, é a estabilidade social absoluta. Faz sentido. Imagine 96 seres humanos idênticos, com as mesmas capacidades limitadas, operando 96 máquinas idênticas em uma fábrica. O princípio da produção em série para construir automóveis é aplicado à fabricação da própria força de trabalho. E o controle do Estado não para na biologia. Ele invade a mente dos bebês decantados logo nos primeiros meses de vida, através de métodos que são cruéis, porém friamente calculados. O condicionamento. Sim, a narrativa nos apresenta o condicionamento neopavloviano. Bebês da casta Delta, que é uma das castas inferiores, são colocados no chão de uma sala ensolarada. E de um lado abrem-se livros com belas ilustrações e espalham-se rosas desabrochadas. Os bebês engatinham encantados em direção àquelas cores. Mas, assim que tocam as páginas ou as pétalas, o pesadelo começa. Sirenes tocam de forma enlouquecedora. E as crianças recebem choques elétricos violentos pelo chão da sala. E o motivo econômico por trás dessa tortura é de uma frieza incalculável. Qual é a lógica deles para isso? A natureza e as flores são gratuitas. O amor à natureza não exige que ninguém compre passagens ou equipamentos caros.
o que significa que não estimula o consumo em nenhuma fábrica. Ah, Então, o Estado condiciona as castas mais baixas a sentirem um terror absoluto diante de livros e da natureza. Em vez disso, eles são condicionados a amar esportes complexos que exigem equipamentos caros e a utilizar sistemas de transporte para movimentar a economia. É a engenharia social operando através do trauma. mas um sistema baseado apenas em trauma poderia gerar revoltas. É por isso que o Estado Mundial introduz o pilar central de controle, a droga da felicidade, o soma. Perfeito. O soma é a substância distribuída pelo governo a todos os cidadãos como parte de sua ração diária. O lema nas ruas é que 1 centímetro cúbico cura 10 sentimentos tristes. É uma sociedade inteiramente anestesiada. Totalmente. Não há espaço para melancolia, para frustração, para dúvida ou para dor. E como não há dor, também não há laços profundos. Não há casamentos, né? Não. O amor romântico, a monogamia, a devoção a um único parceiro são considerados atos profundamente subversivos e egoístas. Através de milhares de repetições durante o sono, na infância, a chamada hipnopedia ensina que cada um pertence a todos. A promiscuidade é, na verdade, um dever cívico nesse mundo. A solidão é tratada como um crime contra a estabilidade coletiva. É nesse cenário impenetrável que a narrativa nos apresenta os protagonistas. Temos Bernardo Marx, um psicólogo da casta Alpha+, que se sente deslocado devido a um suposto erro químico durante a sua gestação. O erro que o deixou mais baixo que os outros alfas. no paraíso. Ao lado dele, temos Lenina Crown, uma jovem perfeitamente integrada e condicionada pelo sistema. E o enredo ganha atração quando Bernard e Lenina viajam para fora dos limites da civilização. Eles vão para a reserva selvagem em Malpais, no Novo México. E o contraste que as fontes descrevem entre Londres Central e a reserva é brutal. Em Malpais, a civilização higienizada não existe. O cenário é dominado pela poeira, pela doença, pela velhice e pela dor natural. Conceitos completamente radicados no Estado Mundial. Eles presenciam rituais intensos, onde um rapaz é açoitado brutalmente, o sangue escorrendo em uma adoração que mistura o cristianismo com antigas crenças indígenas. E é neste ambiente arcaico que eles encontram John, que logo será conhecido como o Selvagem. John é filho de Linda, uma ex-cidadã do Estado Mundial que, anos atrás, engravidou acidentalmente, sofreu um acidente na reserva e foi deixada para trás pelo atual diretor de incubação. A evolução de John ao longo do relato é fascinante. Ele cresce como um pária, rejeitado tanto pelos indígenas quanto pela civilização distante de sua mãe. Sua visão de mundo acaba sendo moldada por um único objeto: um velho livro roído por ratos. As obras completas de William Shakespeare. É através da poesia trágicas de Shakespeare que John aprende a articular a realidade. Ele vê o mundo através das lentes de Romeu e Julieta, de Otelo, de Hamlet. Ele compreende o heroísmo e o sacrifício. E então ocorre a colisão iminente. Bernard decide levar John e Linda de volta para Londres. Essa chegada a Londres é o estopim da tragédia. Inicialmente, o deslumbramento de John evapora quase instantaneamente. Ele se depara com a mecanização da alma humana. Ao caminhar pelas fábricas e ver o processo Bokanovsky em ação, ele sente uma repulsa física diante da repetição infinita de rostos idênticos. Mas a quebra definitiva ocorre no hospital para moribundos. Linda, destruída pelo envelhecimento e incapaz de lidar com o retorno, entrega-se a uma overdose crônica de soma. Flutuando para a morte. Enquanto ela agoniza, o quarto é invadido por crianças gêmeas sendo condicionadas a rir da morte, a encará-la como algo banal, como um brinquedo. Momento de reflexão. A reação de John a esse luto apagado, a essa negação da dignidade humana, culmina em um ato de rebelião. No meio de trabalhadores que aguardavam a distribuição diária de soma. John entra em desespero e começa a jogar as pílulas fora, gritando as palavras de Shakespeare. Ó, admirável mundo novo! Implorando para que as pessoas se libertem do veneno. Mas a multidão não quer liberdade.
Eles sentem fúria por estarem perdendo sua ração de felicidade sintética. E a forma como o Estado reage a essa rebelião revela a verdadeira face desse totalitarismo. Não há tanques de guerra, não há violência policial. A polícia simplesmente pulveriza a área com vapor de soma. E aciona uma voz sintética anti-motim, profundamente terna e tranquilizadora, que implora pela paz. A rebelião é esmagada com uma nuvem de prazer induzido. O que nos leva ao desfecho sombrio. Sem conseguir se adaptar e sentindo-se envenenado pela civilização, John se isola em um farol abandonado. Para expurgar sua culpa e a contaminação da sociedade, ele começa a se chicotear. No entanto, nesse mundo movido a entretenimento, sua dor se transforma em uma atração turística macabra. Multidões e helicópteros cercam o farol, repórteres documentam tudo. A pressão voyeurística leva John à loucura coletiva. O livro termina com uma imagem devastadora. As portas do farol estão abertas e os pés de John balançam no ar, virando lentamente para todos os pontos cardeais, como agulhas de bússola. Ele tira a própria vida? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque abaixo dessa narrativa perturbadora, existe um cofre de segredos filosóficos que estruturam o livro. Toda a fundação teórica desse universo é revelada antes do fim trágico de John. O que é fascinante aqui é o diálogo crucial entre John e Mustafa Mond, um dos administradores mundiais. Mond é um intelectual e revela a John que possui um cofre cheio de livros estritamente proibidos. A Bíblia, Shakespeare, William James. É a admissão fria de que o Estado sabe exatamente o que destruiu. O Mond concorda que a arte e a verdade são belas, mas afirma que a humanidade teve de escolher entre a verdade e a felicidade. Após guerras devastadoras no passado, o Estado concluiu que a ciência pura, as paixões intensas e a arte exigem instabilidade, exigem sofrimento. O preço para acabar com a guerra e a fome foi a erradicação absoluta do livre pensamento humano. E para entendermos como Huxley chegou a essa visão, as fontes compilam perspectivas externas bem detalhadas. Há um ensaio do filósofo Olavo de Carvalho que explora os bastidores da criação desta sociedade. E é importante deixar claro para a nossa audiência que nossa intenção aqui não é tomar qualquer partido político ou endossar ideologias específicas, mas reportar de forma estritamente neutra as análises presentes nas fontes. Exato. O ensaio argumenta que o mundo de Huxley não é um delírio criativo isolado, mas a percepção magistral da unidade que já existia entre as ideias intelectuais da década de 1920. Uma observação muito precisa. O ensaio aponta que o livro de Huxley simplesmente condensa em uma única realidade o que já estava sendo proposto separadamente no mundo real. Ele pega o sistema de produção em série de Henry Ford e o aplica à biologia. Pega a psicologia de condicionamento canino de Pavlov e aplica em bebês humanos. Ele também cita Margaret Mead, o relativismo antropológico dela. E isso é crucial para entender a destruição da família no livro. Sim, foi uma visão muito influente, sugerindo que as amarras sexuais e as estruturas familiares tradicionais não eram inerentes à natureza humana, mas meras construções culturais que podiam ser desfeitas. Huxley eleva isso ao extremo. Um Estado que usa essa ideia ativamente para destruir a família, tornando a promiscuidade obrigatória para evitar que as pessoas formem lealdades profundas umas com as outras. Focando toda a devoção no próprio Estado. E, claro, tudo isso coroado pelas propostas abertas de H.G. Wells para a instauração de um Estado mundial pacificado e altamente regulado. As fontes também trazem a análise de G.K. Chesterton. Mais uma vez, relatando de forma imparcial o argumento apresentado, Chesterton definiu o livro como uma revolta não contra a tradição, mas contra a própria era das utopias. Havia uma crença ingênua na época de que se a economia fosse perfeitamente organizada pela ciência, a humanidade alcançaria um paraíso. Chesterton aponta que Huxley expôs a face demoníaca desse pretenso paraíso puramente utilitário. Que tem raízes na própria biologia de Aldous Huxley. Quando tinha 17 anos, Huxley quase perdeu completamente a visão. Em sua busca para tentar voltar a enxergar,
Ele praticou os exercícios oftalmológicos do Dr. Bates. E a forma como isso se conecta à filosofia do Admirável Mundo Novo é uma ponte brilhante. Os exercícios ensinavam a não forçar os olhos, a não tentar dominar a imagem com tensão, mas a relaxar e simplesmente permitir que a realidade fosse recebida pela retina. Essa experiência física desenvolveu em Huxley uma postura filosófica muito próxima ao pensamento do filósofo Xavier Zubiri. O conceito de apenas contemplar a realidade pelo que ela é. Uma compreensão da realidade sem a ânsia de dominá-la mentalmente ou categorizá-la para fins utilitários. Se olharmos para os cidadãos do Estado Mundial no livro, eles são incapazes disso. Eles são metaforicamente cegos. Eles só conseguem perceber aquilo que o sistema os programou para desejar e consumir. Eles perderam a capacidade de contemplar o mistério da vida sem tentar extrair um prazer imediato e programado dele. Isso nos leva a um ponto das fontes que raramente é mencionado em discussões profundas sobre a obra. O próprio autor se arrependeu de algumas escolhas estruturais da narrativa. Isso levanta uma questão importante. Em 1946, Huxley escreveu um prefácio para uma nova edição do livro e fez uma dura autocrítica. Ele admitiu que falhou gravemente ao encurralar o selvagem em um beco sem saída com apenas duas opções extremas: a insanidade de uma utopia científica totalitária ou a demência e brutalidade supersticiosa da reserva indígena. Ele percebeu que construiu uma falsa dicotomia para quem lê a obra. Precisamente. Ele refletiu que desejaria ter incluído uma terceira via: a sanidade. Uma comunidade descentralizada, cooperativa, onde a ciência e a tecnologia fossem usadas para libertar o ser humano e não para escravizá-lo. Havendo um equilíbrio real entre o avanço material e a busca pelo crescimento espiritual e filosófico profundo. Curiosamente, no mesmo prefácio, Huxley também notou a ausência da energia nuclear no livro. Na década de 30, os princípios já estavam sendo discutidos no meio científico, mas ele não previu o impacto atômico em seu enredo. Porém, a reflexão de Huxley não parou em 46. As fontes destacam um ensaio que ele publicou mais tarde, em 1958, chamado Regresso ao Admirável Mundo Novo. E é aí que a linha entre a obra literária e o noticiário diário parece desaparecer por completo. Neste ensaio de 58, Huxley conclui com um terror contido que a marcha rumo à ditadura científica descrita em seu livro estava acontecendo muito mais rápido do que ele previra. Ele alerta que as futuras ditaduras não precisariam governar através de fuzilamentos em praça pública, campos de concentração ou fome artificial. Porque a força bruta é terrivelmente ineficiente e cara para manter. A arma definitiva de controle social é a tecnologia aplicada à psicologia para fazer as pessoas, nas palavras do próprio Huxley, amarem a sua servidão. É o silêncio e o afogamento em distrações em vez do conflito violento. E isso nos obriga a olhar para a nossa própria época. Se conectarmos isso ao panorama maior, chegamos ao grande debate que permeia o imaginário do controle totalitário. Até que ponto já vivemos na realidade projetada por Huxley? Historicamente, passamos décadas temendo estar sob a vigilância descrita em 1984, de George Orwell. Um mundo de botas marchando, onde a verdade é censurada pela violência, onde os livros são queimados e o medo dita o comportamento. Onde o Estado controla pela dor. Sim, mas a realidade desenhada por Huxley sugere algo muito mais sedutor e por isso mesmo mais perigoso. É uma ditadura mácia. O controle não é feito pela dor, mas pela administração do prazer. É gerido pelo excesso inesgotável de informações, pelo entretenimento contínuo e raso que satura a mente, e pelas incontáveis pílulas, sejam elas farmacológicas, digitais ou comportamentais, usadas para anestesiar a alma contra as dificuldades e as tristezas profundas que forjam o caráter adulto. O que precisamos entender é que o controle social mais eficaz hoje não ocorre pela censura brutal do que é verdade, mas pela total abstenção dela. É o silêncio ensurdecedor sobre as questões fundamentais da existência humana.
Um silêncio que é metodicamente afogado em um mar de ruído constante e irrelevância. Então, o que tudo isso significa? Significa que as lentes com as quais estamos acostumados a procurar pelas distopias precisam de um reajuste urgente. Se observarmos de perto essas análises literárias e filosóficas, uma reflexão imensamente incômoda paira no ar, para nós. Hoje, os selvagens aos quais Huxley se referiu de maneira tão trágica em sua obra, aqueles indivíduos que ainda insistem em se apegar a velhos hábitos enraizados, como dedicar horas ao silêncio para a leitura de livros clássicos, Aqueles que buscam ativamente verdades transcendentes que desafiam a visão puramente utilitária do mundo. aqueles que nutrem relações familiares e de sangue profundas, ou simplesmente aqueles que decidem viver e sofrer a dor natural do luto humano, a dor das frustrações amorosas, sem recorrer imediatamente a telas ou pílulas amortecedoras. Esses selvagens não estão confinados em reservas poeirentas e distantes. Eles estão caminhando pelo asfalto de nossas grandes metrópoles agora mesmo. Estão no transporte público ao nosso lado, sentados em escritórios modernos. Eles estão isolados, sim, mas de maneira puramente cultural e psicológica, cercados por uma imensa multidão perfeitamente civilizada. Conectada, mas profundamente anestesiada. Diante desse abismo sedutor que Huxley mapeou de forma tão precisa e que parece se erguer com força em nosso horizonte moderno, fica a nossa provocação final para quem nos ouve. Em um mundo que está sendo milimetricamente desenhado para oferecer o conforto e a distração absolutos em troca da profundidade da alma, estaria o verdadeiro e talvez o último ato de rebelião contemporânea em recusar veementemente essa droga da felicidade. E reivindicar para si mesmo, com coragem, o sagrado, doloroso e incômodo direito de ser infeliz. Momento de reflexão. Para viver essa experiência completa e descobrir o desfecho desta jornada, acesse o link na descrição e adquira o livro.